vamos fazer o seguinte, desliga essa câmera e deixa a gente conversar sossegado. A gente faz isso, tá bom? Combinado? Então, obrigado, Zaira. Nós temos agora aqui uma reunião entre as cooperativas de laticínios do Espírito Santo. Estão todas aqui. Então, o que já é um marco para essa exposição, né? Nós conseguimos reunir aqui não só as cooperativas de laticínios do Estado, como os órgãos, as instituições que representam essas cooperativas ou que prestam serviços para essas cooperativas ou que são parceiros delas. Então, nós temos aqui várias instituições, além delas, para a gente conversar um pouco a respeito do leite, que é o nosso negócio, é o nosso assunto aqui do dia. Então, dizer que a cooperativa, a OCB, está sempre à disposição aí das cooperativas. Prazer rever e conhecer alguns aqui. Eu gostaria, né, de saber quais cooperativas nós temos aqui e entidades também. Eu sou Wesley Mendes, presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, junto com a Prefeitura realizadora da Expo Sul Rural. Antes de eu me apresentar, eu queria agradecer a presença de vocês, de todo o coração. Boa tarde, meu nome é José Francisco Coutinho, estou pela Cavil, sou superintendente agora para mais um mandato, né? E estou aqui mais para aprender com vocês do que para ensinar, porque eu ainda sou meio novo no ramo, né? Eu trouxe meu auxiliar ali, ó, Jarbas Borges, esse é fera, sabe tudo de agricultura e pecuária, mas é um prazer estar aqui com todos, tá? Um abraço a todos. Boa tarde a todos, meu nome é José Antônio Martins, sou diretor da Colamisul, Cooperativa de Laticínio Mimoso do Sul. Boa tarde, eu sou Roumar Botequia, da Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves, a CLAC. Boa tarde, eu sou o Wanderson, faço parte da CLAC, junto com o meu presidente. Estamos aqui para somar com vocês. Eu sou o Jarbas, eu sou do Incapé e faço parte do Conselho de Administração da Cavil. Sou representante do Espírito Santo da Cavil, que nós somos nos 2 estados. E quero aproveitar e convidar a todos para a abertura da nossa Expo Cavil, no próximo dia 11, a partir das 18 horas. E vamos presentear a todos com o show do Safadão lá. Eu chamei a atenção, né? Eu queria chamar a atenção para mim, né? Domingos, boa tarde a todos. Eu sou diretor lá da Cacau, né? Cooperativa Agrária de Castelo. Boa tarde a todos, sou Zé Luiz Vivas, diretor, vice-presidente da Colamisul. Boa tarde, eu sou Marcelo Mofatti, sou diretor da Colamisul. Boa tarde, Leonardo Monteiro, presidente do IDAF Espírito Santo. Boa tarde, meu nome é Kerle Mesquita de Souza, eu estou como superintendente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Boa tarde, Alexandre Ferreira, eu sou analista do sistema OCB Espírito Santo. Conforme meu presidente falou, estou à disposição das cooperativas capixabas e aqui presente. Boa tarde a todos, meu nome é Gamboa, eu sou amigo dos diretores da Colamisul. Boa tarde a todos, Sávio, eu sou gerente da parte de assistência ao cooperados, Cooperativa Cacau de Castelo. Boa tarde, sou Ábido, represento o SEBRAE na parte do FIV aqui no sul do estado. Boa tarde a todos, eu sou Ivaí e sou gerente regional do SEBRAE. Boa tarde a todos, Tereza Raquel, analista do Sistema OCB Espírito Santo, e com muito orgulho, né, atendo vocês aí há um bom tempo, então na cadeia leiteira tenho uma parte do meu coração lá no sistema. Ederson Jacob, boa tarde a todos, diretor administrativo comercial da Copeave. Boa tarde a todos, meu nome é Denilson Potratos, atual presidente da Copeave e vice-presidente da OCB. Boa tarde a todos, Argeuliana, vice-presidente da Copeave, sócio fundador também. Boa tarde a todos, pessoal. Saudações cooperativistas, né, para todo mundo. Meu nome é Eric Pagung, estou enquanto diretor de lácteos da Copeave, resido em Nova Venécia, né, para vocês que conhecem, né, o laticínio Veneza, que hoje é Copeave. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, revendo os amigos aqui, e principalmente nesse ambiente, esse ambiente agro aqui, que há 2 anos a gente já não passava por isso em função de pandemia, e hoje, né, a gente revendo e podendo ter esse contato próximo e tratar assuntos pertinentes às nossas atividades, é muito prazeroso para nós estarmos aqui. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui. Boa tarde, sou Mário Lousada, secretário do Estado de Agricultura. Até há poucos meses eu era presidente do IDAF, sucedido aí pelo Léo, cooperativista. E a SEAG está à disposição do cooperativismo. Sempre. Só completar, Valadão.
A gente sempre enfatiza nas nossas reuniões com as cooperativas que é sempre importante lembrar do começo, né, de cada cooperativa. Se iniciou é porque tem uma afinidade entre as pessoas. Tem os princípios e tem os valores a serem respeitados. Valores já tem que existir, já tem que estar incutido na pessoa, né? Nos membros dos cooperados. Os princípios têm que ser respeitados. Então, um princípio que a gente sempre lembra, e numa reunião dessa é bom a gente relembrar, que é o princípio da intercooperação. Então, nós temos, assim, vários negócios, várias funções que a gente podem ganhar, né, os dois lados. Sempre eu falo isso. Que tem que haver intercooperação, mas com ganho dos dois lados. A palavra vem de cooperar, então vale para os dois. Eu acho que também aqui, eu prezo para que isso seja respeitado e todos os negócios que surgirem a partir daí. Ok? Muito bem, doutor Pedro. Quando a gente esteve discutindo a Exposul Leite do ano passado, na hora da gente fazer o início lá da discussão, da programação, como é que ia ser, nós ainda tínhamos um pouco de dificuldade para entender qual seria o tema da exposição, qual seria o conteúdo, como é que nós íamos tratar a questão do leite. E conversando entre nós somos a coordenação, eu, o Wesley, a Zaira e o Pedro Paulo, acho que todos aqui conhecem. E nós tivemos a ideia de colocar como lema da exposição naquele ano, e agora nós estamos repetindo, que é Todos pelo Leite. Esse é o nosso, vamos chamar o nosso título. Exposul Leite, Exposul Rural Todos pelo Leite. Porque naquela ocasião, a gente já vinha conversando a respeito disso, que nós temos pouco recurso financeiro para fazer esse trabalho de campo, pouco recurso técnico, pouco conhecimento ainda de muita coisa, e o produtor carece de muita informação. E a gente tem feito algumas ações no Estado muito dispersas. Algumas instituições, algumas cooperativas, cada uma fazendo um investimento por si. E a gente não tem um projeto para o Estado, a gente não tem uma conversa no Estado que a gente possa juntar esses recursos e, mesmo que não seja juntar o recurso financeiro, mas juntar o conhecimento, trocar um pouco mais de informação entre nós para criar um projeto para o leite no Estado. E a gente resolveu alguns gargalos que a gente tem. Eu tenho acompanhado a pecuária de leite no Espírito Santo há aproximadamente 30 anos. Eu fiz alguns levantamentos e a gente observa que a nossa produtividade de leite passou mais de 20 anos sem nenhum movimento. Sem nenhum movimento. Quando ela não cresceu, ela diminuiu. E a nossa produção total de leite é insuficiente para abastecer a nossa população. Nós temos um mercado enorme consumidor e a gente não tem produção e a nossa produção não cresce. Então a gente precisa cuidar disso. Outro detalhe é a questão da qualidade do leite, que a gente precisa muito trabalhar com relação à questão da qualidade para melhorar desempenho industrial e melhorar a renda para o produtor. Faz parte do trabalho de campo também que a gente precisa fazer. Então, é preciso que a gente pense algumas coisas de investir. Mas aí, agora, mais recentemente, eu percebi isso e creio que outros também já perceberam, com esse trabalho que vem sendo feito de melhoramento genético, nós já conseguimos, ainda é incipiente, nós temos 1 ano ou 2 já de FIV, assim, com novilhas paridas. Talvez nós estamos no 2º ano de novilha parida. Ainda o número é muito pequeno, mas a gente já percebeu diferença na produtividade. Nós temos produtores que mudaram a produção deles completamente por causa das novilhas de FIV que já pariram na propriedade. Então, quem sabe o caminho está por aí. A gente tem um programa mais sistematizado entre nós de melhoramento genético. A outra questão vem com relação à qualidade e alimentação, que aí é um outro problema gravíssimo. Nós estamos com 2 meses de seca. 2 só. E já não tem comida para ninguém. Nós estamos falando hoje de manhã aqui em vacas morrendo de fome. Na nossa região já tem animais morrendo de fome. E de sede. Aqui em Cachoeiro nós já temos o caso de uma comunidade com um problema gravíssimo de animais morrendo de fome e de sede. 20 e poucas propriedades não têm uma gota d'água. Então, assim, é essa discussão que eu quero ver se a gente abre um espaço aí para conversar a respeito. É uma sugestão para a gente começar a tocar no assunto. A gente participou de uma reunião lá na Copeave, há uns 6 meses atrás, e a gente estava na preocupação, Mário, com a alimentação do rebanho, que isso é uma coisa que converge com todas as cooperativas. O governo do Estado
há pouco tempo atrás, doou muitos tratores para várias comunidades. Importantíssimo isso. Agora a gente estava procurando uma área que talvez pudesse ser do Estado ou não, para que pudéssemos fazer comida juntos. Que, segundo lá naquele estudo, inclusive o presidente da Damais estava presente nessa reunião. A genética está melhorando, o FIV está indo muito bem, mas comida, por exemplo, hoje a Celita eu sei que está com menos de 140 mil litros de leite já por dia. Isso acho que nunca aconteceu na história. Está com muito pouco leite, por várias circunstâncias, mas também por causa da seca. Esse ano esfriou muito. Eu acho que, secretário, importantíssima essa demanda. Quem sabe a gente tinha até visto uma fazenda lá, né? Eu acho que em Linhares, talvez do Estado, para que a gente pudéssemos, as cooperativas, fazer silo de milho, silagem, enfim. Isso é muito importante. O governo já tem nos ajudado muito as cooperativas. Hoje eu tenho até que falar para vocês que o laboratório, a doutora Elizabeth assinou o termo de cooperação por mais 1 ano e meio. A empresa dona do software vai disponibilizar para as cooperativas. Até Carlão, um dia desse, perguntou. Ela assinou isso na sexta-feira. Eu acho que segunda ou terça-feira já vai estar bem adiantado mandar o software para que o laboratório de qualidade do leite, enfim, saia do papel, um investimento também muito grande do governo do Estado. Mas, enfim, a alimentação é importantíssima para esse rebanho que está chegando aí, Valadão. Léo, eu me recordo dessa agenda nossa lá, realmente faz todo sentido a sua fala. Eu acho que a gente deve, sim, evoluir para uma conversa em conjunto. É lógico que, para fazer isso para cooperativas de forma geral, na minha visão, a gente depende de grandes áreas, né, para a produção de volumoso. Certamente, na região, principalmente do norte. Aqui no sul, acho que não seja diferente. Teria que ser algo que tivesse uma tecnologia de forma irrigada, né? Temos aí na região de Linhares, Soretama, Pinheiros, algumas áreas aí via pivô central, que podem ser arrendadas, vamos dizer assim, né, de particulares, para que possamos fazer algo em conjunto. Mas, paralelo a isso, eu não vou dizer que isso é a solução do problema, mas isso já acontece isso lá na Copeave, onde a gente subsidia o produtor, incentivando ele ao plantio de capineira, seja ele de capim-açu, sorgo ou também milho, subsidiando ele num valor por hectare. Nesse caso, a gente ainda precisa corrigir para esse ano, mas nós atendemos o produtor em R$ 700 por hectare. É uma pequena ajuda, mas é uma forma de incentivar o produtor, o cooperado, para que ele sinta a vontade, a iniciativa de ele também buscar fazer, se mexer e ele mesmo tomar a iniciativa de produzir a sua silagem, né? O acompanhamento é feito através de um modelo de assistência técnica, onde o técnico que assiste a propriedade faz a demarcação da área, tira os pontos de GPS, faz a orientação de variedade de plantio, de semente, orientação de calagem, adubação, corte, enfim. É algo que a cooperativa já faz. É lógico que a gente não pode também, não tem condições de dar um valor mais alto do que esse, muitas vezes, porque tem que ter a contrapartida do produtor, tem que ser a maior, né? Mas é uma ideia, a gente tem assim, alguns produtores que usam desse benefício já por 3, 4 anos, faz todo sentido. Inclusive, tem muito produtor que já sinalizou para nós que essa ajuda, esse apoio da cooperativa foi o que manteve ele na propriedade. Não pelo valor em si, mas pelo fato de incentivar ele a ter a capineira, até a produção de silagem dele. Essa situação de volumoso, de alimentação, ela é extremamente preocupante e o trabalho que o SEBRAE faz com o projeto de FIV no norte e no sul, que é fundamental e que ajudou muito, e vem ajudando muito, não só na produção de leite, como melhoramento de renda, porque aquele produtor que não só extrai o leite do animal, ele também pode disponibilizar esse animal para venda, trazendo renda para dentro da propriedade. Então, é fundamental, mas isso sozinho não vai ter sustentabilidade. Precisamos do tripé: manejo, alimentação e genética. Genética, a gente já tem o apoio do SEBRAE, muitos aí que fazem de forma particular também. Agora, essa situação de alimentação de rebanho, a gente precisa tratar com muito carinho, e eu concordo com você.
nós vamos assinar daqui a pouco um termo de cooperação entre o governo do Estado e o SEBRAE, para nós construirmos o programa de FIV. Por questões eleitorais, não pode começar agora, não pode envolver recurso nesse momento, mas a gente trabalha com a hipótese de pelo menos 10 milhões de reais para a gente alavancar o FIV. E nós temos que construir esse programa junto com as cooperativas. Na minha cabeça, e a do Pedro Rigo, na cabeça do governo e do SEBRAE, nunca passou a possibilidade da OCB não estar junto com a gente nisso. Da OCB, representando as cooperativas, da gente discutir, inclusive, a distribuição dos embriões via cooperativas. Arrumar um critério, porque se a gente não trabalhar o fortalecimento das cooperativas, a união das cooperativas, vocês não tenham dúvida, eu só não sei o dia que vai acabar, mas que vai acabar as cooperativas, vai. Ou a gente trabalha junto, as cooperativas se unem, são todas monotemáticas, todas mexem com leite. Se a gente dividir esse negócio, vai acabar, como já acabaram algumas. Então, a gente precisa juntar isso. Quais são as formas de juntar? Quais são as propostas para a gente juntar? É discutir imposto, é discutir investimento público. O Léo tocou no assunto que a gente distribui muito equipamento da SEAG, mas é muito mesmo. Todo dia tem 2, 3 páginas do Diário Oficial que é da SEAG doando coisa. Então, as cooperativas já pensaram e falaram assim, opa, peraí, qual o critério que está usando isso aí? Como é que a gente vai? Para qual associação? Porque eu sou desse município aqui, essa associação não funciona. Então, as associações via prefeitura vem cá, pede para o Estado doa na boa vontade, e as cooperativas ficam só olhando as coisas acontecerem. Uma ou outra que consegue chegar até a SEAG. Então, a gente tem que disciplinar, organizar os recursos públicos, que não são poucos, são bastante. Graças a Deus, o Espírito Santo está numa situação bacana, que está dando para apoiar bastante a agricultura, e principalmente os pequenos. E aí, quando fala de cooperativa, por maior que seja a Copeave, ela é uma associação de milhares de pequenos proprietários. Um ou outro que é grande. E assim é a Celita, assim são todas as outras. Então, a gente tem que, a partir desse programa do FIV, que vai ser construído entre SEBRAE e SEAG, com participação de IDAF, de INCAPé, de outros órgãos, com participação da OCB e de outros segmentos que tiverem que sejam interessantes, da FAES, da FETAIS, se for o caso, do Senar, que é muito importante. Então, da gente construir através do FIV, estabelecer alguns critérios que a gente não fique nessa situação que a gente está agora de seca. Falta comida. Então, onde nós vamos arrumar comida? Não tem. Não tem comida. Então, nós temos que vincular talvez o FIV a uma capineira, a um investimento na propriedade. As contrapartidas, elas precisam ser dessa maneira. Sinceramente, eu acho que o Estado, nem o SEBRAE, está muito preocupado em receber nada de volta, não. A gente não pode dar de graça, porque a lei proíbe. Mas se a gente conseguir trazer essas contrapartidas, a gente vai evoluir. E a gente precisa fazer esse programa ser perene. Nesse próximo ano são 10 milhões, e depois são quantos milhões? E depois. Tem que ter isso para a gente renovar o nosso gado. E, junto com isso, tem um plano estadual, o programa estadual da pecuária de leite, que está sendo construído pelo SEBRAE, junto com a SEAG, que vai também nortear os investimentos públicos, vai dar um panorama geral da pecuária leiteira do Espírito Santo e vai nortear os investimentos do governo e estadual, e também as formas de captação de recursos estatais, tanto municipal como federal, nortear a aplicação deles, que foi o que eu falei agora há pouco. A gente tem que organizar as aplicações financeiras, o investimento no setor, porque senão a gente vai ficar chovendo no molhado, a gente vai ficar fazendo coisas que não rendem. Então, se nós tivéssemos organizado muito lá atrás, talvez hoje a nossa média por vaca não seria aí em torno de 5 litros, né? Seria muito mais. E a gente mantendo essa seca, uma vaca que vai dar, em média, 5 litros de leite, eu vou dizer uma coisa, como diz o Éder, 38 faz o efeito danado nessa hora, né? É melhor você matar a vaca e vender a carne. Ou no cara. Porque a gente tem que, através do FIV, a gente aumenta a produção. E a gente vai, eu estou falando aqui, eu estou pregando para convertido, que vocês entendem disso muito melhor do que eu, né? Então, o nosso papel é ajudar o FIV, é fazer o FIV funcionar, mas também trazer o produtor para produzir alimentos
Porque para a gente não chegar num momento como esse de seca, que não tem previsão de chuva, nós temos água e não temos comida. Olha que coisa horrorosa, por conta do frio, né? Você lembrou bem, o frio antecipou muito. Então, para a gente não chegar num momento desse, daqui a 1 ano, 2, 3 anos, e as nossas vacas de FIV, que com produtividade maior, elas vão parar de produzir, a gente vai ter que vender, vai ter que fazer outra coisa, para poder não vê-las morrendo de fome. O programa de FIV, ele precisa ter, o nosso gado, a partir do FIV, ele precisa ter a certidão de nascimento dele, para a gente saber onde é que estão as bezerras do FIV, onde é que estão as novilhas do FIV. Porque, para a gente abrir a possibilidade, primeiro, de acompanhar o programa para ver se ele está funcionando, e também de abrir a possibilidade de venda. Vai chegar um ponto que pode ser vendido, né? Então a gente tem para virar dinheiro, né? Então a gente precisa trabalhar essas questões. A SEAG está de cabeça aberta, de bolso aberto, de coração aberto, para ajudar a resolver os problemas do cooperativismo capixaba. Nós temos uma capacidade produtiva instalada muitíssimo alta para a nossa produção. E a gente precisa chegar nela. Então, se a gente organizar, e o Estado está aí para isso, para ajudar a organizar, ajudar a ver o que está faltando para a gente unir essas cooperativas e parar, e não ter uma querendo comer a outra, porque senão vai morrer todo mundo, né? A gente precisa unir e juntar força para a gente poder ficar grande e superar as dificuldades. Então, Mário, beleza, Conselho Administrativo da Celita, tinha visto você chegar, não. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Eu conheci algumas experiências aí de produção de gado de leite, em que, em algumas situações, algumas propriedades só criam novilha, outras propriedades só produzem alimentos, outras tiram leite. Então, a gente tem sistemas aí de trabalho que a gente pode, de repente, ter produção de alimentos numa região do estado em que seja mais fácil a mecanização, né, a irrigação, porque não é possível para todos os produtores de leite produzirem toda a alimentação que precisam, principalmente quando começam a melhorar um pouco o rebanho, vão precisar de alimentação de melhor qualidade e eles não conseguem produzir isso. Então, assim, uma das coisas que a gente pode, Mário, pensar em relação, junto com a questão do melhoramento genético, é a gente pensar em alguns grupos de produção de alimentos ou de criação de novilhas, para que isso possa atender todos os outros produtores. Polos. Quem conhece, por exemplo, o sistema de integração de suínos, lá no Paraná eu acompanhei em algumas situações isso, a gente via que eles têm uma interdependência muito grande, eles trabalham em conjunto com várias situações, alguns trabalham com ração, outro com medicamento, outro com... Então, é possível a gente pensar em alguma coisa juntos para encontrar uma saída para os problemas que são iguais para todos. E o cooperativismo tem essa característica, né, doutor Pedro, que quando a gente descobre que nossos problemas são iguais, são os mesmos, ou muito semelhantes, e a gente sozinho já não consegue resolver, é hora que a gente precisa começar a sentar e pensar junto, porque juntos a gente consegue, provavelmente, né, mais facilmente do que sozinhos. E eu acho que a gente já chegou nessa condição. Nós estamos vivendo uma situação que é difícil para todos. Os problemas são... A raiz do problema é semelhante, a origem do problema é igual para todo mundo. Então, é hora que a gente pode começar a pensar, talvez, em, como o Mário está dizendo, em alguma maneira de que todos se satisfaçam com o trabalho coletivo. E eu acho que isso é perfeitamente possível. Nós temos um estado pequeno, territorialmente, uma característica semelhante entre todas as propriedades de leite, e até as nossas cooperativas são muito parecidas com o sistema de administração e a forma de trabalhar com o produto, nem todas industrializam 100%, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode pensar junto. E eu acho que essa é a tarefa que a gente tem agora. Para os próximos anos, a gente não enfrentar as mesmas dificuldades que a gente está enfrentando agora, e quem sabe, a partir de agora, a gente começar a pegar uma linha de crescimento de produtividade e de receita, senão nós vamos ter problema no futuro. E o importante é que, igual o secretário de Agricultura falou, o governo está com dinheiro, e o melhor de tudo, o governo escuta, né, Mário? Você está em todas... O Wesley, presidente do sindicato, que é muito atuante aí também, ele está em todo lugar que tem produtor.
e começando já o governo oferecendo, só depende das cooperativas, a organização e fazer o pedido certo para que o governo e a Secretaria de Agricultura doem o que nós, cooperativas, precisamos. Eu trabalhei por 20 anos na extensão rural. O Omar sabe disso. Eu ainda sou servidor público, licenciado. O Léo sabe, o Mário sabe. E nós, brasileiros, nós vivemos do imediatismo, tá? E do modismo. Hoje se fala muito em FIV, que realmente é o que tem de melhor em termos de tecnologia. A gente pensar hoje como é que nós vamos fazer, pegar uma vaca e multiplicar mais de 1000 filhas dela, é um troço que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era inexplicável. Você tirar hoje um pelo do animal e saber se ele vai produzir leite ou não daqui a 2, 3 anos, isso é inexplicável. Mas nós, há muitos anos, eu entrei no Incapé em 86, a nossa pecuária na parte alimentar, ela continua a mesma. Nós sofremos uma seca de 4 anos atrás, aí, tivemos 4 anos de seca, que todo mundo falava, nessa mesmo debate-papo, nós precisamos de formar alimentação, precisamos de fazer reserva nutricional, precisamos de plantar cana, fazer isso, fazer aquilo. Deu 2 anos de chuva, nós estamos nas mesmas condições, nós não temos nada disso. A gente tem hoje aí melhoramento genético de capim, capiaçu está aí um excelente forrageira. Nós temos um melhoramento genético em várias variedades de cana, que nos dá excelente qualidade de ração. Milho, alta produtividade em grandes situações. Mas eu faço a pergunta para nós, diretores de cooperativa. Quantos cooperados nossos têm um canavial? Quantos cooperados nossos têm uma capineira? Quantos cooperados nossos têm uma reserva de silo de milho? Ou de água, ou melhor. Então, nós pensamos muito no imediatismo. Vamos fazer o FIV, vamos ter uma vaca de alta produtividade, mas esquecemos que essa vaca, antes dela produzir, o desmame, ele é traumático. Se você não tiver alimentação, nem suplementação alimentar para dar esse animal, ele não vai dar aquilo que ele poderia dar lá na frente. Vai ser um animal parecido com o animal comum. E quando chega na hora dela produzir, se você não tem alimentação para você fazer um pré-parto, para você dar um alimento a esse animal, ele vai se transformar num animal de 10, 15 litros de leite. Ou vai tirar do organismo dele e vai ficar 2 anos sem parir, porque ele não tem reserva nutricional para poder evoluir a sua parte reprodutiva. Então, acho que nós temos que nos preocupar muito, melhorar o que nós temos, primeiro alimentar. Tá? As nossas pastagens já são super degradadas. Há mais de 20 anos, você pegar pastagem, há 20 anos você olha aquela mesma pastagem, se você pegar uma foto, é a mesma até hoje. Né? Nós tivemos lá no passado, através da SEAG, campanhas de fazer calagem nessa área. Foi muito bom, mas depois muda o governo, muda a política, isso vem a nada. Então eu acho que é o momento apropriado da gente começar a discutir, Mário. O governo nos proporciona, mas uma política de produção de alimento em cima desses cooperados nossos. Nós estávamos conversando aqui, a gente tem que ter cuidado e critério na hora de fazer, por exemplo, a aquisição desses alimentos, para a gente distribuir, entre aspas, a título subsidiado para aqueles que estão precisando. Precisamos e devemos fazer. Mas nós não podemos prejudicar aqueles que são mais um pouco organizados, e se organizarem, a gente tirar o recurso deles para passar para aqueles que não tiveram tanta organização. Então a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, um trabalho de base na questão alimentar. É muito importante você produzir em conjunto? Claro que é. Agora, a gente tem que ver logística dessas coisas, porque hoje o transporte, ele come a viabilidade de muita coisa, né? O transporte, ele come a viabilidade de muito material. Aí você compra hoje, por exemplo, você compra a cana, o frete é mais caro do que a própria cana. Então, o calcário, por exemplo, o frete, ele sai mais caro do que o produto. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, às vezes um subsídio nesse frete ao produtor,
para que ele possa fazer essa calagem, para que ele possa ter uma pastagem de melhor qualidade, para que ele possa manter a sua produção de forrageiras, e que, na hora desse FIV, o Mário falou muito bem a palavra, que ele seja para essas pessoas que têm, porque se não tiver, sabe o que vai acontecer? Vai queimar o programa. Porque amanhã vai ser, isso aqui falaram que é tão bom, é igual a minha outra que tinha aí. Quantas vezes a gente escuta isso? Porque tudo precisa de trato. Se você tem uma vaca de alta produtividade, se você não der o trato nela, ou ela vai morrer, ou ela vai ser uma vaca comum. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que começar a pensar é da base. A gente não começar a base em cima de calagem, adubação, formação de canavial, formação de capineira, aqueles que têm possibilidade de fazer sua silagem, né? E aqueles que não têm, pelo menos ter uma reserva através de uma cana ou de uma capineira para um momento desse. Tá? Eu gostaria só de deixar registrado isso aí. Muito bem, pessoal. Só registrando a presença do Rubens, presidente da Celita, o vice-presidente da Celita também, Fioravante, está aqui. Só para situar vocês dois, nós estamos fazendo uma conversa informal sobre a nossa realidade aí da produtividade, da produção de alimentos, a influência da seca na nossa produção. Então, a gente está fazendo uma conversa bastante informal a respeito disso. Não tem, assim, uma estrutura para a gente falar, não. Então, aquele que quiser fazer o comentário, é só levantar a mão, a gente leva o microfone, fica bastante à vontade. Eu vou aproveitar do que o Zé Antônio falou. Isso é muito importante. Agora, nós temos ouvido isso há pelo menos 30 anos, e você que é da extensão sabe, o Romar que é da extensão sabe, eu que sou extensionista, e Jarbinha que é da extensão sabe. Quer dizer, nós trabalhamos com assistência técnica e com extensão rural há décadas. E a gente tem sofrido há muito tempo o mesmo problema. Por isso que é o momento da gente começar a pensar diferente. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser igual. Daqui 5 anos a gente vai estar novamente conversando que nós estamos ainda com problema de falta de comida para a vaca no período de inverno. E o Espírito Santo tem um inverno extremamente rigoroso, seco, né? Extremamente seco. Não muito frio, mas muito seco. Todo ano, igual. Nós passamos um período muito pequeno aí de 2 anos com um pouquinho mais de chuva, mas a gente vinha de 5 anos de déficit hídrico. Então, nós não conseguimos completar isso, compensar. Então, é preciso que a gente comece a planejar o futuro a partir da realidade que a gente tem hoje. E a gente tem que fazer esse planejamento junto, esse é o meu pensamento. Que a gente precisa encontrar uma forma de chegar no produtor, não só o serviço, Mário, mas assim, de uma maneira que o poder público, as cooperativas, eu estou fazendo uma relação das instituições que nós já temos aqui, vou citar também a presença do Edmilson Mulim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeiro, que tem, em Cachoeiro, uma característica diferente de muitos outros municípios, que tem uma afinidade muito grande com o sindicato patronal, onde os dois convivem muito bem. Então, os sindicatos, a organização e sindicato das cooperativas, o SESCOP, o SEBRAE, o SENAR, nós estamos juntos aqui na Exposul, nós reunimos todos os interessados no leite, todos, o consumidor, o produtor, as cooperativas, e todas as instituições que têm relação com isso. O nosso compromisso é planejar essa atividade econômica tão importante que não tem merecido a mesma atenção que o café tem merecido, por exemplo. E o café no Espírito Santo avançou muito, a partir do trabalho que o INCAPEL vem dando toda a atenção para o café e nenhuma para o leite. Então, a gente precisa agora recuperar, resgatar um pouco da importância do leite na história do Estado. O leite para o Espírito Santo é tão importante quanto o café, mas não recebe 1/3 do investimento, do apoio, da preocupação que o leite não tem recebido. Então, acho que essa é uma demanda que a gente tem que tirar da Exposul, juntando todos os interessados e sair daqui com não apelo ao governo, não é o governo que tem que resolver o nosso problema. Nós precisamos criar o fórum para a gente discutir os nossos problemas e achar a solução, com participação do governo, com a ajuda do governo, mas não entregar para o governo a responsabilidade de decidir os problemas que a gente tem passado, que não são poucos e a tendência é agravar para o futuro. E o que nos preocupa hoje é isso. Se a gente não fizer alguma coisa agora,
daqui 5 anos nós vamos estar com a estrutura toda comprometida, principalmente as menores propriedades, principalmente. E aí, lá se vão 16 mil propriedades de leite no estado. Eu vou só colocar uma reflexão para todos, porque eu, como diretor da Cavil, agora, eu também sou produtor de leite, né? Então, uma reflexão que a gente precisa colocar na mesa também é a insegurança que o produtor do leite tem no produto, o preço do produto que ele está entregando. Então, por exemplo, a instabilidade do mercado influencia muito também essa segurança que esse produtor vai querer investir, por exemplo. O leite é perecível, como todo mundo sabe, então ele tem que sair dele hoje, porque senão amanhã ou depois já está estragando. Diferente de um café aqui, ó, hoje está 400 a saca, ó, vou segurar porque daqui a pouco está 700, 800. O leite não. Então, uma reflexão o mercado, acho que sempre trabalhou para pagar o produtor daqui a 40 dias. O cara está entregando o leite hoje, ele vai receber daqui a 40 dias, pelo menos, um preço que ele nem sabe quanto que ele vai receber. Então, assim, eu como dirigente cooperativa, de um lado, eu como produtor, estou pensando no outro. O Gamboa está aqui. Gamboa, por favor, arranja para mim silagem de qualquer maneira, porque senão o meu gado vai sofrer. Né? Por quê? Porque lá atrás eu investi em milho, toda aquela chuva que deu, eu perdi 2 colheitas de silo que eu teria, que agora estava tranquilo, mas perdi. Ou seja, o investimento que eu perdi num preço de leite que agora, que seria a entre safra, né? Vamos dizer assim, eu estaria recuperando esse investimento, o leite dá essa variada toda e acaba a gente não sentindo a firmeza do investimento. Então, tipo assim, todo esse processo de mercado de leite, por que eu não sei o quanto que eu vou receber hoje no leite que eu estou entregando? Isso aí a gente tem que refletir e de alguma maneira, o mercado de laticínio, no modo geral, ele tem que dar essa firmeza para o produtor. Para o cara, realmente o meu leite, se eu investir naquilo ali, eu vou receber, eu vou ter retorno. E na verdade, a insegurança, do modo geral, que faz também que, por que eu não vou plantar mais capim aqui, por que eu não vou plantar mais cana ali, a não ser que seja subsidiado mesmo, senão o cara não vai fazer a decisão de investimento. Tá bom? É uma reflexão só para a gente botar na mesa. Tá? Gente, na nossa cooperativa, a gente pede tudo aquilo que pode para todo mundo. O Zé Antônio falou que ele é desde 86. Eu entrei na Acares em 74, falando a mesma coisa, indo nas propriedades ensinar a produtora a fazer silagem. O Valadão falou que a questão de alimentação é a mesma. Não, é pior. E muito pior. No nosso município, na nossa cooperativa, pelo menos uns 30% dos nossos produtores tinham pelo menos capineira. Não tem mais. Todo aquele produtor que resolveu tirar leite, ele achou no Incaper, na cooperativa, nos órgãos particulares, ele encontrou assistência técnica, ele encontrou informação para os que querem. Porque para quem não quer, não tem jeito. Eu trabalhei eu falo que eu fui técnico, hoje não. Não conheço, fiz muitos projetos, milhares de projetos. Nenhum deles fechou a conta sem o produtor ter volumoso. E não vai ser leite de R$3 que vai pagar produção, sistema de produção, sem comida. Esquece. Eu falo lá com um técnico da gente que todo aquele técnico que sai da cooperativa para ir lá chorar junto do produtor, não vale a pena para a gente. Eu sei que é muito complicado, principalmente para quem tem cargo eletivo, muitas vezes falar determinadas verdades. Mas é verdade. E eu vou falar uma coisa que pode soar muito forte agora.
Mas, gente, para quem tem comida, certo? Para quem se programou. E outra coisa, o ano que vem tem seca de novo, tá? Eu já estou com mais de 29 anos. Eu não passei nenhum ano que não tivesse seca. Quando não tem seca, se produz menos, os dias são mais curtos. E para fechar, leite a R$3 o litro é melhor do que dinheiro achado. Para quem está programado, para quem se programou para produzir leite. Queria dar os parabéns ao Valadão por estar provocando esse bate-papo aqui. Acho que ele é muito importante. Só que assim, a gente tem que olhar no dia a dia de cada cooperativa, praticamente de cada cooperado, né? Nós estamos falando aqui, ouvindo todo mundo comentando aí sobre comida. Não adianta ter genética, não adianta ter FIV, não adianta ter nada disso se não tiver comida para botar na boca desses animais. Então, primeiramente, a gente tem que se preocupar com comida, com genética, né? Que aí sim nós vamos aumentar a nossa produtividade, nós vamos melhorar a qualidade do nosso leite, né? Nós, na cooperativa, fizemos esse ano um torneio de silagem. Por quê? Para provocar o produtor a começar a mudar. Ah, mas você tem 500 cooperados, você vai mudar todos? Não. Se vir 10 vai multiplicar, vai virar 20, 20 vai virar 40, 40 vai virar 80, e é devagar mesmo. Então, precisa ser feito esse trabalho, né? E outra coisa, né? Queria convidar todas as cooperativas aqui presentes, já fizemos esse convite, né, para o Rubens da Celita, né? Nós temos em Soretama o nosso condomínio leiteiro. Nós estaremos disponibilizando as cotas para os nossos cooperados agora no mês de agosto, né? Nós temos 200 cotas disponíveis para 240 cooperados interessados. Então, não vai dar cota para todo mundo, né? Então, vocês que quiserem nos ir lá visitar, vamos marcar aí um dia, junto ao Sebrae, né? Levar esse povo lá. Nós estaremos à disposição para mostrar o modelo, o projeto, né? Nós temos que começar a mostrar um modelo diferente de tirar leite para esse povo. Nós temos um outro problema que não foi citado aqui ainda, mas que eu vou citar, chama-se sucessão familiar. É um outro problema grave, entendeu? Esse povo que está aí, né, esses nossos vaqueiros que estão aí tirando leite, estão ficando velhos, vão se aposentar, os filhos desses caras não querem tirar leite. Não vão tirar leite. Nós temos que arrumar alguma coisa diferente para isso, né? Só que nós temos nossas unidades fabris aí, nossas fábricas, que não roda com água, roda com leite. Precisa ter leite para movimentar nossas indústrias. Então, assim, é um problema muito maior do que nós estamos pensando aqui. Então, cada vez mais, nós temos que tirar nossas diferenças, nós temos que nos unir. O sol está aí brilhando para todo mundo, mas cada um faz a sua parte. E cabe a nós, né, junto com os órgãos, com a OCB, governo do Estado, sindicato, né, cooperativas, tirar as vaidades e nos unirmos e trabalharmos um bem comum, que é o nosso associado, nosso produtor de leite. Muito bem. Nós já estamos pedindo para a gente encerrar. Eu queria só levantar aqui uma preocupação também, uma provocação. É bom que está acabando, que aí não dá tempo de ninguém brigar muito comigo. Mas, sim, na gestão da empresa cooperativa, uma das preocupações que o dirigente tem é de garantir que a empresa vai receber matéria-prima suficiente para beneficiar, para industrializar. Então, assim, a gente não pode transferir para os produtores só a responsabilidade de planejar a produção de alimentos, planejar o melhoramento genético, planejar a qualidade, mas nós precisamos fazer isso junto e, em muitas vezes, nós vamos ter até que proagir. Nós vamos ter que programar isso e propor soluções para os produtores. Esse papel compete a nós, dirigentes e técnicos das cooperativas e das instituições que estão aqui de apoio. Nós precisamos nos antecipar, porque na minha visão de técnica, eu creio que nós conseguimos enxergar um pouco mais longe as consequências do não ter do que o próprio produtor. Então, é preciso que a gente, como disse o Denilson, que a gente se converse a respeito do que é possível de encontrar solução coletiva. O caso da sucessão familiar na propriedade rural é um caso tão grave em Cachoeiro, ou em Mimoso, ou em Apiacá, ou em Linhares. É o mesmo problema que a gente tem, né?
Santa Maria de Jetibá ou qualquer outro. Então, assim, por que nós não buscamos uma solução conjunta para isso, ou o tratamento desse problema em conjunto? Porque se ele é igual, se é o mesmo, o remédio também pode ser o mesmo, e a gente pode encontrar isso junto. Eu vou levantar uma outra questão que a gente tem vivido aqui, que é a mão de obra para trabalho na propriedade leiteira. Nós não temos gente suficiente, nem qualificação desse pessoal suficiente. Nós precisamos trabalhar isso. Também é uma solução possível para ser tratado no coletivo. Então, assim, acho que essa provocação, eu preciso encerrar, porque já estão me cobrando. Eu vou passar para o presidente da Celita, para ele dar uma palavra também. Mas a gente precisa encerrar. Mas fica aqui o registro, e eu vou tomar a liberdade, se vocês me permitirem, de fazer um resumo dessa conversa que nós tivemos aqui, e passar para vocês uma cópia e continuar com a provocação. Essa vai ser a nossa intenção. Eu estou vendo a Tereza sorrindo lá, doutor Pedro, porque ela sabe que a gente vive com as cooperativas de leite há algum tempo, ela e o Alexandre. Eu vou pedir ajuda para eles, para a gente preparar um documento disso aqui, Tereza e Alexandre, para a gente poder encaminhar para as cooperativas, pelo menos como provocação, beleza? Vamos ouvir o presidente da Celita, então. Lembrando que o Fioravante, o vice-presidente, também está aqui presente. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso querido presidente da OCB, Pedro Scarpe, o nosso Leonardo, primeiro do que o Mário, que é o nosso ex-presidente, presidente do IDAF, que tem feito um excelente trabalho, nos orgulha isso, viu, Léo? Cumprimentar o Mário, nosso secretário da Agricultura, e cumprimentando o seu Argeu, eu cumprimento todos os cooperativas e cooperados e o pessoal do leite que está aqui. Eu acho que a provocação de Valadão foi excelente. Eu acho que esse ano nós estamos com 50%, eu comentei aqui agora com o domingo, 50% menos de leite. Então, não foi igual aos outros anos, esse ano está muito... nós temos uma diferença que nós temos água, abundância de água, mas em compensação de frio e formação de forrageira foi um ano pior, porque exatamente nós não conseguimos fazer os plantios. Eu acho que toda discussão aqui é muito válida. Essa iniciativa da Copiave, do condomínio, viu? Eu acho que ela consegue fugir de uma coisa que quase todos nós temos, que é a gestão de propriedade. Você fazer um investimento, lá você consegue fazer um investimento, ser produtor de leite, e porque uma grande dificuldade hoje é a gestão de propriedade. Eu acho que até mais do que o trabalho. Eu conversei, tentei várias vezes com a universidade aqui em Alegre, que se criasse um curso para isso aí. Nós temos curso para tudo aqui, viu, Pedro? Baga africano, o que você quiser, mas não tem tem leite, mas não tem um curso de gestão de propriedade. Eu acho que isso é uma grande falha do IFES, eu acho que isso é uma grande falha do sul do Espírito Santo. O sul do Espírito Santo tem no café e leite suas principais atividades. E, infelizmente, falta isso daí. Eu acho que nós precisamos realmente de nos unir em torno de um projeto. Nós precisamos de falar o mesmo idioma. O Romar disse uma coisa aqui que é verdade, a gente está no meio, mas tem verdades que a gente não pode falar. É desanimador você ver municípios como... E aí eu digo que o subsídio nem sempre vale a pena. Itapimirim, que antes eu fiz um desafio há pouco tempo. Mostra um pequeno produtor que dobrou a produção, mesmo aqueles que ganharam 2 vacas e ganham a ração. Nós precisamos de primeiro trabalho aqui, viu, Mário? O Estado já fez um bom trabalho quando ele distribuiu sêmen aqui na Valadão. Nós acompanhamos isso, nós tivemos uma melhoria. Eu acho que FIV hoje, o SEBRAE faz um senhor trabalho aqui no Espírito Santo. O SEBRAE está mudando a história da genética do Espírito Santo. Nós temos aqui município, eu aqui sempre faço referência a Mimoso, onde nós conseguimos em 5 prêmios a nível nacional, nós conseguimos o primeiro lugar do Vivas aqui, que está de parabéns, e conseguimos mais uma colocação.
Isso é uma verdade incontestável. Houve mudança, mas nós não estamos conseguindo aqui acompanhar nem o crescimento vegetativo do leite. E em manejo, genética, nós estamos evoluindo, mas manejo não estamos evoluindo, estamos involuindo, viu, Romar? Em manejo nós estamos evoluindo. Nós não temos, se você puder estar na sua propriedade, junto no dia a dia, ele anda, mas se você estiver longe, não anda, porque aqui não tem formação para gerência de propriedade. E aí a coisa para tudo ali, você fica com medo de investir e uma coisa puxa a outra. A corda puxa a caçamba, mas a caçamba devolve a corda. Eu acho que esse pode ser um dos problemas que, se nós conseguirmos resolver, nós vamos dar um salto de qualidade muito grande. Entre essas coisas, nós temos também um probleminha, que é a situação que o Rio subsidia o leite. Então, quem investe na atividade, quem faz um investimento na indústria, é seriamente prejudicado pelo Estado do Rio. É um outro ponto que eu acho que nós precisamos de resolver. Não precisa de tirar nada de ninguém aqui. Precisa de dar o mesmo que tem lá. Para a gente, eu sempre disse, tivemos algumas vitórias aí, mas eu nunca reclamei. Eu quero competitividade, nós temos que ter condição de competir, não é nos proteger. Agora, se tem do outro lado, nós temos que ter uma projeção. Mas vale a provocação, vale a gente falar a respeito e falarmos juntos e pôr alguma coisa em prática, começar a discutir isso na realidade, porque esse processo ele tem que acontecer e acontecer rápido. Muito obrigado a vocês. Eu não sou, a festa não é da Celita, é aí o esforço do sindicato, junto com a Celita, junto com vocês, produtores, junto com todas as cooperativas, mas sejam bem-vindos a Cachoeiro, e tem aqui momentos interessantes, que nós continuemos a falar do leite aí durante nossa reunião. Obrigado. Obrigado, presidente. Queria passar a palavra para o doutor Pedro, da OCB, mas antes de passar a palavra para ele, porque ele vai encerrar a reunião, eu queria só agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu confesso para vocês, e creio que nós da coordenação estamos surpresos com a participação. O tempo foi pouco. Nós tivemos pouco tempo, mas para mostrar o quanto que a gente precisa conversar. Eu estou muito satisfeito com a reunião, muito satisfeito com a presença de cada um de vocês aqui. É uma alegria muito grande para nós, porque dá um brilho diferente para a nossa exposição. Muito obrigado a cada um de vocês. Agora, doutor Pedro. Senhor Argel. Se todos concordam, eu sugeria que o Valadão fosse o coordenador desse projeto. Porque tem que ter alguém que vá dirigir isso, tá? Porque o contato com as cooperativas tem que ter alguém que encaminhe. Nós temos o presidente da cooperativa, então nós temos que ter um coordenador para o projeto também. Se vocês concordam, está aí, está dito aí. É um fórum permanente da pecuária de leite, né, Valadão? É permanente da pecuária. O que tenho a falar aqui é agradecer a fala. Gostei muito aí do que foi dito. Obrigado, secretário. É isso mesmo. Não desperdiçar recursos, isso é fundamental. Bom demais ouvir isso em ação. Concordo aqui, manter a liderança do Valadão nesse processo. Boa sugestão, senhor Argel. E a OCB à disposição. Então, a OCB fica... Não, sim, mas aí vai OCB e Valadão, mas o que eu peço? Participação das cooperativas, né, gente? Não dá para se marcar uma devida pauta lá e não ter representante de todas as cooperativas. Representante que decida. Precisa ser o presidente exatamente? Obviamente não. Mas aquele que decida e põe em prática o que ficar acordado lá. É isso que eu sugiro, né, peço, e que o apoio lá da OCB para que a gente ande com esse projeto. Certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Venham aqui na frente. Está aqui o presidente da Câmara, Braz Agoto, está aqui. Braz, abraço para você.